Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira videoaula nesse processo de retomada do ensino remoto. Nós estamos aqui fazendo uma videoaula de revisão, sobre território. Lembrando que a gente trabalhou esse conceito geográfico lá no início do ano, desse ano de 2020, no segundo ano do ensino médio, no campus IFAL Coruripe. Eu sou a professora Flora, a gente vai retomar um pouquinho para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, então, como eu já falei, território é um conceito geográfico muito importante e a gente parte dele para poder trabalhar vários outros conteúdos geográficos que a gente vai trazer nesse segundo ano, tá bom? Lembrando, portanto, que território é poder. Então, sempre que falar esse termo território, a gente está falando de poder, né? Nesse caso, um poder exercido sobre o espaço geográfico, né? Então, o território é de quem? É para quem? Quem é que exerce o poder ali? Como que esse poder é exercido? Portanto, o território é um conceito político. A gente tem que pensar a ideia de política aqui numa ideia muito mais ampla, que vai muito além dos partidos políticos, tá? Nós somos todos seres políticos, segundo Aristóteles. Então, a gente está sempre exercendo ou sofrendo o exercício desse poder territorial, certo? No sentido geográfico. Então, territorializar, portanto, o verbo que significa criar territórios, né? O verbo sempre dá ação, sempre traz movimento, é algo inerente aos seres humanos e também a animais, né? Então, quando a gente fala que o cachorro está marcando o território, que ele está fazendo um xixi em algum lugar para marcar esse território, é porque esse é o código entre eles. Então, o cheiro do xixi define que naquele lugar existe um outro cachorro presente, né? Então, nesse sentido, a gente traz essa ideia de território também desse mundo animal para poder pensar o nosso mundo social, o nosso mundo político. Então, a gente pode pensar nessa produção de território até na microescala, ou na que a gente chama de micropolítica, que é o nosso dia a dia. Então, eu sempre costumo dar o exemplo de que vocês, quando chegavam nas aulas, né, gostam de sentar nas mesmas cadeiras. Vocês têm muito essa característica de repetir a mesma cadeira. Nós, na sala dos professores, também muitas vezes fazemos isso. Temos os nossos cantinhos preferidos, as cadeiras preferidas, os lugares que a gente já se acostuma. E aí a gente vai produzindo território também nesse sentido. Tanto é que fica aquela brincadeira, né? Sai daí, por favor, dá licença, por favor, que esse lugar é meu. E às vezes a gente percebe isso na mesa de jantar, dentro da casa da família, né? Então é importante a gente perceber que na nossa micropolítica também existe esse exercício, né? Esse territorializar, portanto, como ação. Porém, quando a gente fala em território hoje, pensando na contemporaneidade, né? Que vai sendo desenhada num momento histórico para desaguar no hoje, a gente pensa muito no Estado-nação, tá? Nesse caso, Estado com letra maiúscula, né? Não são os estados do Brasil, como a gente está no estado de Alagoas, mas o Estado-nação, ou seja, o que muitas vezes a gente chama de país, ok? Mas o nome original e mais correto seria Estado-nação, tá? Então, quando a gente pensa no território dos Estados nacionais, é importante a gente lembrar que nem sempre o mundo foi dividido dessa forma. Então, dividir o mundo, territorializar o mundo em estados nacionais também é algo que foi sendo construído, né? Foi sendo politizado, foi sendo concluído e construído. O Estado-nação, ele nasce na Europa, né? Vocês provavelmente já estudaram ou vão estudar isso em história, como é que é a formação do Estado-nação, né? Antes tem o Estado absolutista, enfim. Mas é importante a gente lembrar que como a Europa, né, os países europeus, as potências europeias, elas colonizaram grande parte do mundo, e colonizar é produzir território, é construir território, então elas acabaram levando também essa forma de territorializar, impondo essa forma de territorializar para o mundo todo. Então, se hoje o mundo é todo dividido em países, é porque isso nasce na Europa e é exportado e imposto pelos europeus no seu processo de colonização em diferentes momentos e em diferentes lugares, mas prático, né, do mundo todo. Então, nesse processo é importante a gente lembrar que, por exemplo, né, os indígenas, os povos nativos, as maiorias dos lugares onde os europeus chegaram e colonizaram, como os nossos indígenas, que a gente também não pode esquecer que são várias etnias, não é só um grupo, não é só uma forma, mas eles ainda têm, né, outras formas de territorialização.
ok? Então é importante lembrar que não é a única forma também política, no sentido mais social, no sentido mais coletivo, para organização, tá? Falando nesse processo de estados nacionais e de como isso foi imposto pelos europeus com um olhar crítico, já que isso é algo, por exemplo, eurocêntrico, a gente tem que lembrar, né, sempre desse processo, que também foi violento, né, porque se há uma imposição à violência. Então eu trouxe aqui dois poetas que vão questionar isso de uma forma bastante poética, né, como a Rupi Kaur, que ela vai dizer: vocês partiram o mundo em vários pedaços e chamaram de países, declararam posse sobre o que nunca lhes pertenceu e deixaram os outros sem nada. E aí no final ela coloca colonizado. A gente sabe que esse processo de colonização europeia foi à base de muita violência, tá? E o Miyakoto também vai trazer essa poesia crítica, né? Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Ok? Então fica aí para a gente refletir sobre esse processo de construção e consolidação dos Estados Nacionais como a maior forma de organização política da contemporaneidade, da atualidade. Aqui eu trouxe duas charges, né, que vão fazer exatamente essa crítica também ao processo colonial, a como que ele aconteceu, né, e como que a gente ainda tem heranças desse processo de forma muito forte na atualidade. Nessa primeira charge a gente percebe essa questão principalmente mineral, né, a busca por esses recursos naturais, e aqui em destaque os recursos minerais que vão sendo explorados nesses territórios que eram colônias, né, e vão sendo transportados e levados para as principais potências, então, que colonizaram. Então a gente percebe, a nossa história no Brasil tem muito a ver com o ouro, né? Nisso, nosso chamado ciclo da mineração, uma retirada enorme de ouro que foi principalmente para a Inglaterra, né? Porque Portugal já tinha um processo de dependência em relação à Inglaterra. Então, a gente não pode esquecer que a mineração acabou sendo uma história de muita violência também, né? Uma riqueza que pela forma como ela é retirada, pela forma como ela é realmente utilizada e vendida, né? Ela é muito violenta, tá? E normalmente aqueles que realmente são os mineradores, que põem a mão na massa, os garimpeiros, eles são os que menos recebem e o que mais sofrem nesse sentido, né? De força braçal, né? Para retirada, tá? A gente pode falar de vários países da América Latina, esse é algo que é comum na nossa história na América Latina, né? A Bolívia é um país que vive muitas histórias relacionadas a isso. A Argentina, por exemplo, tem esse nome que Argentos vem de prata. Então a gente percebe que, como dizia, né? Como diz Eduardo Galeano, que é outro poeta, escritor do Uruguai, as veias abertas da América Latina estão na nossa mineração, né? Além de outros recursos minerais naturais que foram retirados ou que estão hoje sendo fortemente explorados ou que querem explorar, né? Vide a nossa Amazônia, tá? A segunda charge também mostra isso, né? Os países europeus cortando o mundo em pedaços e dividindo em territórios entre eles, independente de quem está lá, de quais são essas culturas, de quem são essas pessoas, quais sentimentos que ela tem. Esquece-se muito que pessoas têm sentimentos, têm pensamentos, têm formas, né, de ser, de agir, e aí simplesmente se atropela isso, se passa por cima. Mas é claro que sempre vai ter resistência, sempre vai ter luta, tá? Bom, então uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para vocês, né? Todos os lugares do mundo hoje são territorializados? Eu adoro esse momento, que é o momento que a gente interage e fica essa provocação. Então, o que a gente pode pensar? Né? Todos os lugares do mundo são territorializados? Bom, hoje são todos divididos em países, então sim. Mas e a Antártica? Muitas vezes vocês trazem essa ideia. Professora, mas e a Antártica? Ah, só um parêntese, tanto faz Antártica ou Antártida, tá? Bom, a Antártica é um continente gelado, né? Então você tem ali um continente mesmo, tem terra embaixo, tem rochas, e o gelo por cima, que vai variar um pouco de verão para inverno, mas é um continente gelado que hoje também já é territorializado. Por isso que eu trago esse mapa para vocês, né? Que tem o Polo Sul como centro, né? É uma projeção com o Polo Sul no centro, e a gente já vê essa divisão, tá vendo? Entre Reino Unido, Noruega, Austrália,
Nova Zelândia, França, Chile, Argentina. Chile e Argentina na região mais próxima, né, daqui da América, que é o Chile e Argentina ali naquela região da Patagônia, que é o sul da América, estão muito próximos da Antártica. E aí você já percebe essa divisão. Mas para que eles querem dividir a Antártica? Porque a Antártica tem muitos recursos naturais. Então, hoje, eles dividem com o objetivo, existe um tratado, né? Também é importante falar, os tratados são formas também de organizar territórios entre diferentes grupos e quem quer exercer sobre esse poder sobre esse território. E aí esse tratado, então, define que a exploração da Antártica hoje é para pesquisa. Mas por que se pesquisa? Porque no futuro vai ser, com certeza, um território, ou territórios, melhor dizendo, que serão explorados, ok? Então, até mesmo quando a gente pensa no mar internacional, hoje, existe tratado para como que esse mar internacional vai ser compartilhado entre os países, o que significa que já existe um poder sendo exercido ali, tá bom? É importante também lembrar disso. Então, todo mundo está territorializado, sim, né? Como eu falei, o Estado-nação é uma invenção europeia, né? Tem como base um território, é um conjunto de instituições que exercem a função de legislar, que é criar leis, executar, que é o executivo, né? Então, no nosso caso, é o prefeito, o governador, o presidente, e julgar, que é o judiciário, em nome de um conjunto de cidadãos. São os chamados 3 poderes. Deve garantir a soberania sobre o território e a população que nele habita. Então, a ideia de soberania já nasce aqui bastante forte, que é uma ideia de que se você tem poder sobre aquele território, você tem soberania sobre ele. Tá? Então, é uma ideia, o soberano, né? Então, você realmente tem poder, exerce esse poder da forma como você considera melhor, né? Ou esse grupo social, essa população, ok? Então, é importante a gente lembrar que hoje, com o mundo globalizado, antes havia colonização, então já não havia soberania, né? Eu sempre falo com vocês isso também. O Brasil só passa a existir como Brasil a partir da sua independência. Então a gente precisa descolonizar essa ideia de que o Brasil existe há 520 anos. Os portugueses chegaram no que hoje a gente chama de Brasil, né? Numa parte, no seu litoral, há 520 anos atrás. Mas o Brasil colônia era Portugal, certo, gente? Então, a gente só pode falar em soberania no Brasil, em território no Brasil, né? O Brasil como território independente, a partir da sua independência em 1822, ok? A gente poderia falar um pouco mais sobre a independência do Brasil, mas não vai dar. Então, é só para a gente lembrar, né? Que antes disso não havia Brasil. Então, a idade do Brasil começa a contar em 1822. Daqui a 2 anos, a gente faz 200 anos como país. Okay? Como território independente, como um território soberano. Quando a gente pensa em nacionalidade, ou até mesmo no sentimento, que é o sentimento do nacionalismo, a gente já está relacionando o conceito de território com de lugar. Ano passado, no primeiro ano, a gente falou muito sobre o conceito de lugar. O lugar é um espaço com o qual eu me identifico, com o qual eu me sinto pertencente, com o qual eu tenho afeto, né? E por isso, quando a gente pensa em lugar, a gente pensa nos espaços que a gente habita e transita durante o cotidiano da gente. Nesse caso, o que acontece? Para que a gente pudesse se identificar com aquele Estado-nação, com aquele país, criou-se essa ideia de nacionalidade e de nacionalismo para poder juntar o território com o lugar, portanto, a identidade com o pertencimento, conectando aí com esse espaço geográfico. Então, hoje, eu sou Flora e eu sou brasileira, né? Então, independentemente de onde eu nasci, de onde eu convivo, para onde eu vou, quais lugares que eu conheço, eu me identifico com o Brasil como um todo, e não apenas com um lugar. Então, você forja, você projeta, você pega do seu lugar do cotidiano e projeta em todo o território nacional. E aí você se identifica como brasileira. Eu nunca fui à Amazônia, mas a Amazônia é nossa, né? Então, a gente percebe que você vai construindo, inclusive, essa ideia de posse, né? Meu país, minha Amazônia, que vai, inclusive, construindo uma relação muito parecida com as nossas relações familiares. Sabe aquela história de eu posso falar mal do meu irmão, mas ninguém pode falar mal do meu irmão? É mais ou menos isso. Então, a ideia é a gente construir uma relação familiar também com todo o território. Então, para isso, foi possível construir muito símbolo para que a gente pudesse fazer essa identificação.
E aí fazendo, portanto, um jogo de escala geográfica, que é que eu trouxe aqui, né? Eu sou do mundo, sou brasileiro, sou alagoano, sou coruripense, ou quem é de Jequiá, enfim, sou IFAL. Então a gente faz esse exercício escalar, né? Quais são os símbolos da nacionalidade? É o nosso hino, a nossa bandeira, né? A nossa cultura, que é uma cultura que nasce de um local e que é transformada numa cultura nacional, principalmente se ela for, no nosso caso do Brasil, do eixo Rio-São Paulo, que é o eixo de maior poder, né? Então, a gente fala, Brasil é o quê? É a feijoada, é o samba, é a caipirinha, é o futebol, né? Então, mas também é o forró, né? Também é o coco alagoano, também a gente está falando muito de música, mas a gente pode falar de comida também, né? De gastronomia e por aí vai. Então é importante a gente perceber que a gente vai transformando uma cultura local em uma nacional. Então, mesmo que eu não sou uma pessoa que, por exemplo, né, não me identifico tanto com o samba, não é o meu caso, eu adoro samba, mas você não se identifica tanto com o samba, mas você sabe que ela é símbolo da cultura nacional, você identifica sim, certo? E se você estiver fora do Brasil e tocar um samba, você vai falar, opa, ó o samba do Brasil, você identifica na hora. Então são formas da gente estar sempre criando, né, essa massa, essa forma de consolidar essa ideia de nacionalidade, portanto de nacionalismo, né? Porque aí você vai construir um sentimento de amor também. Outra coisa que é importante é esse passado comum, né? Então, o que é a história do Brasil? Você vai conhecendo a história e você vai se identificando também com ela. Isso é também a nossa história. Claro que hoje a gente tem um olhar muito crítico a essas memórias, porque a gente sabe que a nossa história oficial ela foi muito contada, né? A partir de um ponto de vista do vencedor sempre, né? Então do branco, do europeu, ela é eurocêntrica. Não é à toa, como eu falei, que a gente fala que o Brasil tem 520 anos e não 198. Também não é à toa que a gente, quando pensa em várias coisas da nossa história, né? A gente ou camufla, ou não bate tanto na tecla, por exemplo, de coisas que são vergonhosas, né? Nós somos o último país a acabar com a escravidão da América, então tem muita coisa aí que tem que ser conversada, que precisa de ser enfrentada, né? E não jogada para debaixo do tapete. Que houve também muita luta das camadas populares contra todas essas violências. Dentro da geografia, a gente trabalha muito também com a ideia de patrimônio, né? Então, tanto o patrimônio material, que é aquele da paisagem que você vê, quanto do patrimônio imaterial, que é o patrimônio simbólico, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está falando da questão da escravidão, a capoeira é algo da cultura brasileira que tem uma influência africana, né? Ela vem ela tem uma matriz africana, mas ela é brasileira. Ela foi proibida e perseguida durante muito tempo, mas hoje é considerado patrimônio imaterial, tá? Então hoje também a gente vai mudando um pouco essa memória, esse patrimônio para poder trazer essas manifestações culturais que antes eram inclusive perseguidas porque tinham origens negras ou indígenas, tá? Bom, então, na paisagem, a gente vai ter os chamados geossímbolos, né? Então, qual que é o grande geossímbolo do Brasil? É o Cristo Redentor, né? Pensou no Brasil, pensa no Cristo Redentor. Mesmo quem nunca foi lá, mas a gente sabe que é um dos grandes símbolos da nossa paisagem brasileira, né? Então, outras coisas que a gente vai trabalhando. O Brasil tem o maior rio do mundo, a maior floresta do mundo, né? Para trazer para o regional, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, tá? Então, tudo isso a gente vai construindo nessa relação entre território, paisagem e natureza, que é uma grande força para o nosso nacionalismo, tá? A gente não tem grandes nomes históricos como grandes heróis da nação, mas ainda mais porque os nossos heróis populares foram muito apagados, né, e invisibilizados, mas o nosso território, ele sempre foi aclamado, né, tá aclamado na nossa bandeira, tá aclamado nas nossas músicas, ok? Então, hoje há uma tentativa de resgate de Zumbi como esse herói nacional também, a gente não pode esquecer que a gente está na terra dele, né, mas isso é um resgate muito recente. Mas qual é o grande herói nacional, né? Às vezes eu falo assim, Tiradentes, que é o único que tem uma data, né? Um feriado, mas mesmo assim é forçar um pouco a barra falar que Tiradentes é um herói nacional, tá? Então, quando a gente pensa nos geossímbolos de alguns países, fica muito claro pra gente,
A gente sabe, né, que a Torre Eiffel está em Paris, portanto é um símbolo, um geossímbolo francês. As pirâmides, né, são geossímbolos do Egito. A Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Mas existem outros geossímbolos que a gente desconhece, de outros países, como esses que eu trago aqui para vocês, né? Então, do Senegal, do México, da Tailândia. Então, são geossímbolos também muito fortes. Então, a gente vai percebendo muito o que aparece mesmo, né? O que ganha visibilidade e o que é escondido, tá? Então, é bastante importante a gente não esquecer disso. Bom, nacionalismo, que também tem como sinônimo patriotismo, é um sentimento, né? E vem de pátria, também, que significa pai, né? Então a gente também às vezes chama pátria, país como pátria, como sinônimo. E que também vem de patriarcado. Então a gente vai percebendo como que essa sociedade europeia foi sendo costurada e depois transmitida e imposta para o resto do mundo, ok? Então, o pai é aquele que é o protetor, que é o provedor e que é o dono da sua propriedade, né? E que é o dono também da sua família. Então, a gente percebe sempre esse processo bem forte, né? Então, quando você cria um nacionalismo e um patriotismo em que você cria um sentimento de pertencimento, é uma coisa. Mas quando você exacerba, quando você exagera, quando a coisa chega num ponto muito exagerado, você também pode usar esse sentimento para diminuir o outro, para se sentir melhor por ser daquele, melhor do que o outro, de outros grupos, de outros países, por ser daquele país. E aí você começa a construir o chamado sentimento de xenofobia, que é aquela aversão ao estrangeiro. A gente vai estudar isso melhor depois, que muitas vezes está com o pé fincado, muitas vezes não, está com o pé fincado no racismo, tá? Então, o nacionalismo também é a base do sentimento da guerra. Por quê, gente? Porque quando você pensa em ir para a guerra, como você vai convencer alguém a ir para a guerra? Vai falar, né? Vamos para a guerra porque é bonito ir para a guerra? Todo mundo sabe que a chance de voltar da guerra sem vida, né? E morrer na guerra é muito grande. Então, você precisa convencer. E você convence. O convencimento sempre passa pela emoção, pelo sentimento. Então, eu estou indo defender minha pátria, eu estou indo defender o meu país, eu estou indo defender as ideias, né, e a cultura, e exacerbando, portanto, esse nacionalismo, tá? E a gente vai pensar que os países mais bélicos, né, bélico tem sempre a ver com arma, os países que mais fazem guerra são países que têm um nacionalismo mais exacerbado. Pensem depois aí sobre isso. E aí eu trouxe uma canção, né, que é a canção do Senhor da Guerra, do Renato Russo, que vai fazer a crítica a isso, a como também se manipula a população para se fazer a guerra, né? Então, desde cedo você ensina isso para se fazer a guerra, tá? Então percebam como isso é forte, como isso é algo muito trabalhado, né? Não só para uma relação de pertencimento e de identidade, mas também para que você faça mais guerras e que justifique essa guerra e que tudo isso ganhe uma dimensão maior. Então, quando a gente fala em guerra, a gente está falando de estratégias também para se ganhar, né, território ou se manter território. E essas estratégias a gente chama de geopolítica, ok? Então, uma dessas estratégias geopolíticas para ganhar o território do outro, para avançar sobre o território, para colonizar, né? Então, não é a guerra aqui com diversas nuances. E aí você percebe que você precisa também desse sentimento de nacionalismo, tá bom? Vou acabar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham lembrado bastante de todos esses nossos debates e em breve a gente continua. Um grande abraço, um grande beijo.